Novena em honra a São Luís IX, rei da França. Primeiro dia. Um rei que vivia como um monge. Segundo o escritor Marc Menon, aos 15 anos, São Luís pediu à mãe que construísse a abadia de Royaumont. Ele garantirá pessoalmente a elevação desta abadia indo até lá. Ele decide carregar as pedras para ser digno daqueles que estão construindo o templo de Deus. Quando a abadia for construída, 7 anos depois, ele não deixará de ir até lá para ter longos momentos com os monges presentes. Ele não pede para ser tratado como um rei, não. Ele quer ser o monge dos monges. Ele decide servi-los e se dá as tarefas mais difíceis. Neste mosteiro, há um monge sob o nome de Monge de Luz. Atingido pela lepra, esse religioso foi deixado de lado. São Luís o visitou pessoalmente para lavar-lhe os pés e cuidou dele como se fosse uma criança. Essa caridade ele também transpôs para os pobres. Não era possível ele fazer uma refeição sem pessoas pobres ao redor de sua mesa. Quando uma cerimônia oficial era organizada e os grandes nobres estavam ao seu lado, as pessoas pobres estavam sempre à mesa para compartilhar esse momento de festa. Mas não se tratava de festa para São Luís. Por isso, ele contaminava suas próprias refeições. Quando alguém trazia para ele um prato que ele gostava, ele enchia o prato com água. Também colocava água no vinho. Ele não gostava de cerveja, então se forçava a beber. Testemunho do dominicano Geoffroy de Beaulieu, confessor do rei. Não se deve silenciar que vários anos antes de sua morte, aspirando ao mais alto grau de perfeição, ele propôs firmemente deixar o reino inteiramente para seu filho mais velho, já adulto, e com o consentimento de sua esposa, entrar numa ordem religiosa, seja entre os frades menores ou entre os frades pregadores. Ele gostava particularmente dessas duas ordens, explicando que se pudesse fazer 2 partes de seu corpo, daria uma para uma e a segunda para a outra. Foi por isso que ele disse familiarmente, não sem tirar alguma glória disso, que seus conhecidos mais assíduos não podiam adivinhar qual das 2 ordens ele amava mais. Quando a oportunidade surgiu, ele secretamente a abriu para sua esposa, a rainha, ordenando-lhe que ela não revelasse, em nenhuma circunstância, a ninguém. Ela, a nenhum custo, consentiria com esse pedido do rei, mostrando-lhe, ao contrário, boas razões para rejeitar tal projeto, tendo a providência divina talvez decidido que ele seria mais útil em sua posição anterior, a fim de manter seu reino em paz e promover os assuntos de toda a igreja. Desapontado com o fracasso de seu projeto piedoso, foi, portanto, sem o menor gosto, com grande humildade e não sem medo, que ele permaneceu no mundo. Questionamento interior. Que lugar o Senhor tem na minha vida? Quanto tempo eu dou a Ele por dia? Penso mais no meu próximo do que em mim? Pedido de perdão. Senhor, hoje peço-lhe por intercessão de São Luís, a graça de consagrar-lhe todos os meus pensamentos, ações e palavras, para que eu possa dar bons frutos e cumprir vossa vontade. Propósito do dia. Hoje, com a ajuda do Espírito Santo, começo cada nova atividade com o sinal da cruz, a fim de confiar ao Senhor todas as minhas ações. Oração em honra de São Luís IX, rei da França. Deus nosso Pai, damo-vos graças pelas maravilhas que realizaste em São Luís, a quem pedimos que interceda por nós, pela França e pelos políticos do Brasil. São Luís, tu que consideraste teu batismo como o maior dom recebido, reaviva em nós o desejo de viver como filhos de Deus. Tu que meditastes todos os dias a palavra de Deus, ajuda-nos a aprender os ensinamentos da paixão de Jesus e a oferecer a nossa vida por amor. Tu que em tua juventude
compreendeste o horror do pecado, ajuda os jovens a crescerem na justiça e fidelidade. Tu que foste um marido e pai muito amoroso, ajuda nossas famílias a serem um fermento de unidade para o nosso mundo. Tu que serviste aos pobres, que buscaste justiça e paz, abre nossos corações aos pequenos e ajuda nossos líderes. Senhor, a exemplo e intercessão de São Luís, concede-nos tomar cada uma de nossas decisões na terra como peregrinos, tendo em mente a vida do céu. Amém.